Tu quer ser fiel à palavra? Mantenha a tua fidelidade diante das falsas heresias, dos falsos mestres, dos novos modismos, das novas tendências. Mantenha a tua fidelidade a quem? A palavra. Novas teologias. O que tem surgido aí? Teísmo aberto. Está entendendo? O que tem surgido aí de novas teologias na América Latina. E tudo eu estudo. Mas eu não sou seduzido por ela. Ou elas. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Mudanças podem vir, mas a mudança, por exemplo, a tecnologia. Digamos que a pessoa crie o maior tablet do mundo. Aí é um tablet, mostra aqui. Cria o maior tablet do mundo. Isso aí faz eu pecar? Ele pode até me agilizar na pesquisa. Hoje nós sabemos de tradutores bíblicos que em pouco tempo eles conseguem traduzir uma Bíblia porque eles leem paralelamente vários recursos do grego, do hebraico, que já diz tudo para eles. Isso aí é uma bênção hoje. Você pode baixar uma Bíblia em grego, no hebraico, nesse tablet, no celular, e ele vai te dizer tudo, vai te dizer a raiz, vai te dizer o tempo. Eu aqui não sou bom para mexer nisso aqui, mas isso aí não leva ninguém a pecar. Contribui para o meu ministério. Sim. Agora, o que eu estou dizendo é que o problema não está no aparelho. O problema está na natureza humana. Entenderam agora? E aí Paulo diz, mas olha, as mudanças estão vindo aí. Agora você não fez um juramento? Seja fiel à palavra. Aí Paulo, ele vai prosseguindo e vai dizendo mais. Vai vir aí um auditório que não vai mais querer ouvir Bíblia. Tá filmando? Não vão mais querer ouvir Bíblia. Vão querer ouvir coisas emocionantes, coisas que lhe agradam, fábulas. Pregações de fábulas. Pregações de animação de auditório. Está bem aí. Oh, meu Deus do céu. Leia, pastor Wagner. 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Kinetomenoi. Está aí, ó. Kinetomenoi. Vocês sabem o que quer dizer isso aqui? Aqui quer dizer arranhar. Ela fala de arranhar. Coçar o ouvido coça não para ouvir mais palavra de Deus, não para ouvir essa história do Cristo ressuscitado, a coça é para fábulas, coça é para história que a pessoa inventa. Hoje, por exemplo, a maioria não quer o evangelho como nós pregamos aqui. Tem deles que passam o tempo todo contando história da vida deles, contando história de Flávio José, contando história de não sei de quem. Paulo diz, tu vai enfrentar um auditório aí, Timóteo, isso aqui é moderno, gente. Isso aqui é tão atual que parece que foi ontem. Vocês vão sentir kinetomenoi, vocês vão sentir coceira, arranhar no ouvido, mas não é para ouvir Bíblia, não. É para ouvir fábulas, é para ouvir historinhas. Vocês entenderam? Nós temos um auditório aí que gosta de ouvir essas coisas. Aí Paulo está dizendo, mas você fez um juramento. Você fez um juramento de mão levantada. Você tem que cumprir, tem que ser fiel à palavra. Aí Paulo falando para esse rapazinho jovem, para esse obreiro jovem que era Timóteo. Hoje tem obreiro novo, obreiro jovem, não são todos, que ele se ilude com as novidades. Ele vê uma pessoa pregando, aí ele quer pregar do jeito daquela pessoa. Ele vê uma pessoa dando estudo, ele quer dar daquela pessoa. Não é isso que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é ter seu estilo próprio. Saber que quem te usa é Deus. Eu posso admirar fulano, beltrano, mas eu tenho que ter a minha identidade, eu tenho que me encontrar. Por exemplo, a maioria dos pregadores prega hoje com fundo musical. Eu não sou contra, só que eu não tenho esse prazer. A maioria aí, tem deles que começaram a ser evangelista quando o Benerrim veio no Brasil e também o Bernardo Jones tinha um cabelo grande. Quando deu fé, eu vi vários evangelistas nossos com cabelo bem aqui. A pessoa tem que ter a sua própria identidade. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, seja fiel à palavra. Aí Paulo vai mostrar aqui para nós 4 coisas importantes para o ministro frente a essas novas mudanças. A primeira, lê lá, no 5, como é que Paulo diz? Mas tu sê sóbrio. Mas tu sê sóbrio em tudo. Eita, meus irmãos, lê de novo. Mas tu sê sóbrio em tudo. Essa palavrinha aí que aparece, olha aí, no texto grego, nefé. Sabe o que quer dizer? Controlado. Seja um obreiro controlado. Seja um obreiro de espírito calmo. Seja um obreiro de espírito serene. Seja um obreiro
equilibrado. Surgiu uma mudança na teologia, surgiu uma novidade, não aceite logo ela não. Surgiu um movimento, esse movimento aqui, movimento G12, movimento G13, movimento G14, pode surgir o que quiser. Primeiro você tem que ter equilíbrio. Ouviu um negócio na internet, ouviu um camarada dizer uma coisa, não creia logo não. Vá pesquisar, vê se tem fundo, vê se tem história. Há muita gente na internet falando que não convém. A Bíblia diz, e Paulo chamou, está lá em Atos 17, chamou os crentes de Bereia, sabe de quê? De nobres. Porque tudo que Paulo pregava, eles faziam o quê? Eles comparavam, eles consultavam. Entenda, gente, que se alguém está dizendo algo que aparece por aí, lá atrás alguém já falou isso. Então vá na fonte, pesquise, seja um obreiro sóbrio, equilibrado, sereno. Não vá logo na primeira maré, não. Não surfe logo na primeira onda. Pô, vou ver o que é isso aqui. Surgiu aí onda de dente de ouro. Surgiu aí, o que mais? Cai. Surgiu aí o que? Regressão. Surgiu aí pastor derribando gente com terno. Não foi? E um bocado foi atrás. Olha aqui, frente a essas novas tendências, seja um obreiro o quê? Sóbrio. Isso aqui tem na Bíblia? Tem fundamento isso aqui? Eu cair no chão e ficar rolando, qual é a contribuição disso para mim? Eu ficar rugindo como um animal de 4 na igreja, o que isso contribui para o meu crescimento espiritual? O que essa nova onda vai trazer? Que adianta para mim eu sentar num divã e fazer regressão? Essa cartaz espiritual funciona em mim? Então tem novas mudanças. Feche os olhos, sintonize agora. Sintonize, vai. Pergunte para você mesmo, lendo a Bíblia, isso tem fundamento? Será se eu posso produzir a minha espiritualidade? Olha para cá. Você não pode produzir espiritualidade nenhuma, porque em você não tem nada que preste. Lê aí, Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo. Para aí. Não sou eu, pastor Aziel. E olhe que o profeta Isaías está usando o plural, não é assim? Isso. Como é que ele diz? Mas todos nós somos o quê? Somos como o imundo. Como imundos. E o que mais? E todas as nossas justiças. E as nossas justiças. Como trapo da imundícia. Como trapo de quê? Da imundícia. Como trapo de quê? Da imundícia. Olha para cá. Sabe como é a tua justiça? É trapo, é imundícia. Você não pode ficar aqui na igreja, ou na rua, ou em casa, ou Espírito Santo, ou entre em mim. Primeiro você tem que nascer de novo. O Espírito Santo só entra em quem nasce de novo. Vida desmantelada, bagunçada, ele não entra. Leia bem aí, Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Regeneração é novo nascimento. Não por obras de justiça praticada por nós. Não adianta meditação oriental, não adianta pensamento interior, meditação subjetiva. Aqui o negócio é o seguinte, é como Jesus disse para Nicodemos 3:5. Se tu não nascer de novo, então pronto. É porque surgiu um movimento que se você for lá, se você regredir, fulano vai botar a mão em mim. Nada, tem que ser um obreiro o quê? Sóbrio. Nefé significa um obreiro moderado, obreiro controlado, um obreiro que não é doido, obreiro que sabe ter controle. Vou esperar, o que Deus tem para falar comigo? Então, frente às novas mudanças, o obreiro tem que ser o quê? Sóbrio. E depois, suportar. Pronto, Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? João 16:3. Tem obreiro que não tem equilíbrio, não é sóbrio, e não sabe suportar, que ele fica, meu Deus, eu não sei o que eu vou pregar para a igreja, agora as crises estão aí, como é que a gente vai fazer? Olha para mim, se tu tem Bíblia, meu filho, você sabe o que vai fazer. E olha aqui, pastores e irmãos, o interessante é que Paulo não manda orar para não vir aflições. Leia aí, só esse versículo 5. Sofre as aflições. Peraí, como é que ele diz? Sofre as aflições. Tu não foi chamado para o evangelho? Tu não foi chamado? Jesus nunca prometeu para nós suavidade. Jesus nunca prometeu caminho sem espinhos. Jesus nunca prometeu para nós uma cama de luxo. Ele disse em João 16:3: no mundo tereis aflições. Aí o Paulo chama Timóteo e não melhora. Ele não mandou, diga que tu não aceita essa prova.
ore e repreenda essa aflição que vai vir aí. Ele disse, sofre. E o interessante é que ser sóbrio, suporta, tudo está no imperativo. Ou seja, ele não está dando um conselho, ele não está dando uma suposição, ele está dando uma ordem. Sofre, sofre. Irmãos, eu não sei, vocês entenderam agora? A tendência é hoje, diga que você não aceita, levanta a tua mão, decreta, ordena. E aí Paulo diz, vai vir aí, Timóteo, uma onda de aflição que você vai ter que sofrer. E aí ele piora, quando ele diz nesse verso 3, como é que ele diz? Sofre, pois comigo. Sofre, pois comigo. As aflições. Aleluia. As aflições. Como bom soldado de Jesus. Como bom soldado de Jesus. A teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, muitos cultos, culto de vitória. Eu fiz culto de vitória, sou contra não. Agora eu vi um problema. Os irmãos não queriam mais culto de doutrina, só queriam o quê? Só culto de vitória, por isso que eu larguei de mão. E a vitória, quem dá não é um culto, a vitória quem dá é a fidelidade à palavra. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então uma programação de um culto não vai me fazer apto para eu sofrer, para eu suportar. O que me faz é a palavra. É isso? Se eu não tiver isso aqui, essa consciência, eu serei um crente sem estrutura. Qualquer movimento vai me derrubar. Paulo está dizendo, seja sóbrio, suporte. Aí vem aqui o nosso tema. O que ele diz? Mas tu ser sóbrio, olha aí, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Faze a obra de um evangelista. Está aqui, ó. Está aqui. Aqui vem a grande questão. Essa palavra evangelista é um cargo? Primeira pergunta. É uma função eclesiástica? E nós sabemos que Timóteo era pastor de Éfeso. Mas Paulo está dizendo para ele, cumpre o teu trabalho de evangelista. Por que Paulo mandou Timóteo cumprir o trabalho dele de evangelista? Se evangelista, na visão de Efésios 4, 11, 12, é um dom. O que Paulo está dizendo para Timóteo, ele está dizendo, no meio das mudanças, no meio das alterações, no meio das novidades, no meio das alterações, das adulterações, no meio da mudança de palavra, pregação errada, tudo errado, faz o teu trabalho de não deixe de evangelizar as pessoas. Aqui ele não está tratando de um cargo, não senhores, aqui ele está tratando da missão de ou seja, não deixe de entregar as boas novas, não deixe de pregar o evangelho, que o que mantém o povo de pé é o evangelho. E aí, vem o último aqui, o que ele diz aí no último? Isso, olha, diante da mudança, ele tem que fazer o quê? Cumprir. Diante das novidades, ele tem que fazer o quê? Diante das novas ondas, ele tem que fazer o quê? E o cumprir o ministério dele é fazer o quê? Evangelizar. Ah, mas é porque fulano disse que tem um culto ali diferente. Não ligue para isso, pregue o evangelho. Ah, é porque fulano de tal disse que tem uma nova revelação. Não ligue para isso, pregue o evangelho. Ah, é porque fulano de tal está lotando a igreja dele com a nova técnica. Não ligue para isso, pregue o evangelho. Paulo está dizendo, não atente, Timóteo, para as alterações e novas mudanças. Cumpre o teu. Não deixe nada te tirar do foco, que é pregar o evangelho. Quando eu vi o primeiro vídeo que eu vi do Benerrim, eu vi crentes admirar, eu fiquei só olhando para aquilo ali. Meu Deus, mas isso está na Bíblia? Eu ainda novinho, primeira vez que eu vi um vídeo, eu nunca me iludi com aquilo. Tem pessoas que, hoje ele é cristão, amanhã ele é judeu, ele entra na igreja com a kippá, ele entra com talit, ele entra com a roupa judaica, ele entra com a bandeira de Israel. Não, eu quando comecei a estudar hebraico, eu me apaixonei, mas nunca entrei na igreja com roupa de Israel, porque eu sei que eu estou em Cristo, e o meu dever é cumprir o quê? É o evangelho, gente. Tem pessoas que qualquer coisa altera ele, muda ele. Quando surgiu o G12 no Brasil, aí o pessoal dizia, olha, tem uma campanha bem ali, tem um negócio bem ali, vá lá. Eu disse, rapaz, se eu aceitei Cristo, e se eu sei que a cada dia eu tenho que morrer e esmurrar minha carne, eu não estou aprendendo com o evangelho? E olha para mim aqui, se o evangelho não fizer mudança, congresso não faz, evento não faz, outra coisa não faz, palestrazinha não faz, pode te animar, pode te fazer pular, pode te fazer regredir, mas não altera a vida. O que muda a vida é a palavra de
É por isso que Paulo, aleluia, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, haja o que houver, as mudanças que possam surgir, as novas ondas de heresias e de doutrinas erradas, os falsos mestres, falsos pregadores, onda de dinheiro, pronto. Hoje tem pregador, que ele é o seguinte, um dia desse um pregador veio para mim, pastor, o senhor não quer que aqui na sua igreja um curso de como fazer os crentes prosperar, de como enricar? Eu disse, não, irmão, não tenho interesse nisso não. Senhor, mas a sua igreja você tem que entender o poder da plantação. Eu disse, não, o que eu saiba da plantação é de roça, eu sei de plantação é de roça. Como é que eu vou ensinar a crente a ganhar dinheiro? Isso aí é para empresário. Nós já fizemos aqui cursos de palestras de como o crente pode administrar bem seus negócios, não foi isso? Porque tem gente que quebra porque não sabe administrar. Tem gente que quebra porque gasta demais. Tem gente que quebra porque ele já começou quebrado. Ele comprou tudo a prestação, vendeu tudo fiado e não recebeu nada. Não é assim? E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Quando é de Deus, vem tudo direitinho. Cumprir o ministério é não atender às novas tendências, ok?